ofertas imbatíveis é só no Smart Supimpa, Avenida Contorno Jardim Colorado. Arroz Pampa tipo 1, 5 quilos, 11,99. Arroz Pampa tipo 1, 5 quilos, 11,99. Óleo de soja comigo 900 ml, 3,39. Óleo de soja comigo 900 ml, 3,39. Fim de semana de ofertas imbatíveis é só no Smart Supimpa, Avenida Contorno Jardim Colorado. Colchão duro bovino 19,90 o quilo. Colchão duro bovino 19,90 o quilo. Cerveja Brahma duplo malte lata 350 ml. Pois a palavra do Senhor está se cumprindo na cidade de Goiânia. Vocês têm que compreender uma coisa, que o relógio do Apocalipse está girando. Ele não para. O problema é que muitos se esquecem que nós estamos vivenciando os dias antecedentes da vinda de Jesus. Muitas pessoas estão a duvidar que Jesus está voltando, mas não está longe. Jesus vai voltar muito em breve. Por não acreditarem e não crer nesta palavra, muitos serão surpreendidos. Muitos vão ser surpreendidos com o acontecimento da vinda de Jesus, não se estiverem vigilantes, sóbrios, irrepreensíveis, como Jesus falou. Jesus falou: sede sóbrios e vigilantes, não bêbados e nem tampouco então dormindo. Jesus quer que sejamos sóbrios, irrepreensíveis, até a tua volta. O tempo está se abreviando. Olha o que diz na palavra, em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 11 diz o seguinte: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só que faça o bem. Outras pessoas até batem no peito e dizem: mas eu não faço mal para ninguém, eu não tenho vício nenhum, nunca matei, nunca roubei, eu sou um trabalhador, eu sou honesto. Jesus está falando: não existe um bom sequer, o único bom é o que está no céu. Não existe um que não peque, um só que não peque. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. O que nós temos que compreender é que todos nós não somos vistos diante de Deus como justos, mas como injustos, e para sermos justificados é só através de Jesus. Como diz a palavra de Deus, somente através de Jesus Cristo, para sermos então justificados. Quantas pessoas tentando se justificar pelas tuas obras, dizendo: mas eu não faço mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém, não tenho vício, nunca matei, nunca roubei, sou trabalhador, sou honesto, até bebo minha cervejinha, mas não mexo com ninguém. Quantas pessoas querendo se justificarem, serem bons. E Jesus falou aqui na tua palavra: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não existe um bom sequer. Nós só podemos ser justificados por Jesus, somente por Jesus. E somos justificados somente através do arrependimento, quando reconhecemos as nossas falhas, quando reconhecemos nossas fraquezas. Quando reconhecemos assim, somos justificados por Deus. Mas quando tentamos nos justificar, nós já recebemos o nosso galardão de nós mesmos, mas não de Deus. Os fariseus, eles se justificavam ser bom. Falava: bom mestre, que eu não sou como esses demais pecadores. Os fariseus diziam: eu não faço igual a eles. Mas a Bíblia diz que tinha um que falou: Senhor, ele batia no peito: sou um miserável pecador, eu reconheço que eu não sou bom. Esse, a Bíblia diz que desceu justificado. Esse foi justificado por Deus. Mas aquele que tenta justificar a si mesmo pelas tuas obras, dizendo ser bons,
De Deus não tem a justificação, mas de si mesmo, mas do próprio homem. O nosso galardão está aí com Deus, não com nós mesmos. A salvação não é um dom de homem, não é por obras, não é por ser bom. A salvação não vem por eu fazer algo de bom, como os espíritas pensam, que por muito ajudarem aos pobres, assim vai ser diminuído o pecado deles, e eles vão ser salvos. Eles na próxima reencarnação não vão sofrer muito. Mas não é assim. A palavra de Deus não nos ensina assim, não. A palavra de Deus nos ensina que pela fé sois salvos, pela graça de Jesus Cristo. Mas a fé não é somente de crer da boca para fora, dizer eu creio. Mas a fé vem através de obras. A obra de acreditar e praticar a palavra de Deus é o que vai te salvar, é o que vai nos salvar. Não o confessar da boca para fora, não o crer da boca para fora, mas o acreditar vem de obedecer. E é isso que essa geração não está compreendendo, que o tempo está se abreviando e que nós devemos então reconciliar com Jesus, arrependendo de todos os pecados, deixando a embriaguez, se arrependendo então da prostituição. A prostituição destes últimos dias, muitos estão se enganando achando que a prostituição é vender o corpo somente. Não, não. A prostituição é quando você se deita com várias pessoas, quando você se deita com uma pessoa que não é sua mulher, seu esposo, você está sendo um adulto, uma prostituta. Se arrependa, cidade de Goiânia, arrependa-se, Goiânia, povo brasileiro, o juízo de Deus está aí na terra. O coronavírus é apenas o juízo de Deus na terra. Existem mais pragas neste livro para se cumprir, existem, assim como aconteceu nos dias antigos, assim como aconteceu na geração de Ló, a geração de Noé, assim será na geração da vinda do Filho do Homem. Enquanto a geração de Noé só comia e bebiam, davam-se em casamento, ou seja, não estavam nem aí para nada, queriam saber só de casar, encher a barriga, se divertir, queria saber só de dinheiro, só de farra, só de prostituição, sodomismo. E assim foram surpreendidos pelo dilúvio que veio. Eles não acreditaram no dilúvio, assim como vocês não acreditam na volta de Jesus. Eles não ouviram a Noé, assim como também vocês não me ouvem aqui agora. Até escutam, mas não ouvem, porque o escutar é diferente do ouvir. O escutar entra por um ouvido e sai pelo outro, mas o ouvir entra no ouvido e desce para o coração. E a palavra de Deus não é para ficar no painel do carro, ela tem que ser gravada nas tábuas do coração. Então, assim como aconteceu nos tempos antigos, Jesus falou, será nessa geração. Jesus falou, olha, haverá fome na terra, vai haver pestes em todo o canto neste mundo, mas não será o fim, será o princípio do fim, o princípio das dores. Se desperta, cidade de Goiânia, povo brasileiro, o fim não vai ser algo do dia para a noite, não. Já está aí o princípio das dores, já começou, pestes, fome, muitas destruições, rumores de guerra ainda há de vir pela frente. Nós estamos na fase da pestilência, tempos iguais ao tempo do Egito. Deus está tentando libertar o seu povo da mão do pecado, da Babilônia, do faraó, do Egito. Deus está tentando trazer o homem para um reconciliamento, para uma aliança com ele. Deus deu tempo, mais de 40 dias, para se arrependerem, para entrarem em seus quartos, para rasgarem seus corações de arrependimento e humilhação e choro. Mas não quiseram, não buscaram. As igrejas fecharam, os pastores não foram atrás das ovelhas, deixaram as ovelhas se perder. A igreja que podia estar na rua fazendo a obra não foi para a rua, se esconderam com medo do vírus, e não foi com medo do governo, não. Se esconderam com medo da morte. Os discípulos não correram. Estevão, quando foi ser apedrejado, ele olhou para o céu e disse, eis que vejo o céu aberto, e veja sentado ao lado da direita do Pai o meu Senhor. Estevão não correu das pedradas.
João Batista não correu de ser arrancado a sua cabeça. Os servos do Senhor escolhido de Deus não temeram a morte. Mas o que eu estou vendo agora é um povo que diz: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou servo de Deus. Mas quantos, até mesmo para pegar na mão de um crente é muito difícil. Quantas pessoas, até admiro o meu trabalho, eu fui pregar numa feira, mas depois de pregar a palavra de Deus, fui pegar na mão dos crentes, eles ficaram distantes de mim, de máscara, nem pegou na minha mão para dar paz do Senhor. Essa não é a igreja que Jesus escolheu, esse não é o povo que Deus quer. Deus não tem prazer na covardia. Pedro até teve medo de andar sobre as águas, e foi isso que fez ele se afundar nas águas. O medo, ele é normal. Jesus também teve medo. Jesus teve medo. Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus não correu da crucificação. Ele se entregou a ser crucificado. O medo é até normal. Mas porém, se o medo dominar dentro de nós, ele se torna covardia. E a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse capítulo 22, que os covardes não hão de herdar o reino de Deus. Então estou aqui somente a alertar, povo de Deus, cidade de Goiânia, povo brasileiro. O meu intuito aqui somente é alertar vocês, e para isso eu fui levantado. Para isso, para esta hora eu vim. Eu não vim para julgar o mundo, Jesus falou, mas eu vim para que então o mundo fosse salvo. Apesar que a Bíblia diz que a palavra é quem julga o homem, que há de julgar no último dia. A Bíblia diz que nós seremos julgados no último dia pela palavra de Deus. Como assim? Por aquilo que está escrito aqui, por aquilo que nós não cumprimos, aquilo que sabíamos, mas não cumprimos. É isso aqui que vai nos julgar, não é eu, não é o pastor. É a palavra de Deus quem há de julgar os mortos e os vivos, porque a Bíblia diz que vão ressuscitar do pó da terra. Vai ressuscitar do pó da terra todos os mortos para serem julgados. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, que grandes e pequenos hão de comparecer no juízo, ante o tribunal de Deus. O tribunal de Deus não é como o tribunal do homem. O tribunal do homem, você paga propina para você sair livre. O tribunal de Deus não tem jeitinho brasileiro não. O tribunal de Deus não tem jeitinho brasileiro. Aqui na terra, diante do juízo do homem, você consegue pagar uma propina para ser absorvido, mas não vai ser assim no juízo de Deus. Não terá como dar um jeitinho brasileiro, não vai ter como pagar a propina, não vai ter meias palavras. O que vai salvar você e eu é através da obediência da palavra de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas os que não crêem já estão condenados. Diz em Marcos 16, versículo 15. Jesus está voltando. Chega de ser religioso, chega de bater no peito e dizer que tem uma religião. Você tem uma religião, mas não tem Deus no coração. Você tem uma religião, não faz você ter o mérito de ser salvo. Ter uma religião é o caminho mais fácil de ser enganado e também ir para o inferno. São muitas religiões que tem na terra, e só um caminho que há de te salvar. Jesus falou no livro de João. Jesus falou: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai. Ninguém de maneira alguma vê o Pai, se não for por mim, falou Jesus. Então, cidade de Goiânia, o juízo está aí. Se desperta. Se desperta, povo brasileiro. O juízo já está aí. Rumores de guerra já estão se desencadeando já. Uma grande guerra já está aí sendo planejada já. Tem mais peste vindo por aí? Tem mais peste vindo por aí. É o começo do juízo, sim. E o que eu venho te alertar para você se preparar. Não para te amedrontar, mas para que você se prepare. Para que você busque Jesus. Para que você converta a tua vida a Jesus Cristo. É para isso que eu venho despertar. Porque o tempo está se aproximando. E não tem para onde correr senão para os braços de Jesus. Não existe refúgio nessa terra senão nos braços de Jesus. A máscara,
é a mentira desse século. Os próprios estudantes, os próprios médicos, eles comprovam a não eficácia do uso da máscara. Eles mesmos comprovam o não uso, o não efetivo efeito da máscara. Sabe por quê? Porque o vírus, ele pode ser entrado por micromilímetros. Esses fiozinhos que você não consegue ver dentro dessa máscara, entre ela, por ele que entra o vírus. E se você reparar também, você coloca a máscara para todo lado, e coloca em cima da mesa, e põe no bolso, espirra, passa meses sem lavar ela, bactérias, você está respirando e entrando para dentro do seu pulmão, esse gás quente, esse ar quente que você respira, que tem que sair para fora e ser eliminado, você está respirando ele de volta, e assim você está trazendo para o seu pulmão infecção. O gás carbônico, ele infecciona o seu pulmão. Então esse governo é um governo maldito e maligno, que engana o povo. Tem algo por trás de tudo isso, sim. Há um comércio por trás de tudo isso, e o povo está sendo enganado, porque lhes faltou o conhecimento. Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras e nem por conhecer o poder de Deus. O meu povo está sendo destruído, como disse o profeta Jeremias, porque lhes faltou o conhecimento. Esse é o meu recado a vocês. O recado que eu trago a vocês nesta manhã é: se despertem, porque o fim de todas as coisas está próximo. Não chegamos no fim de todas as coisas ainda não. Chegamos no sermão profético, o princípio das dores, que está escrito em Mateus 24. Leia capítulo 24 de Mateus. Leia também capítulo 25 de Mateus. É o sermão profético que está se cumprindo. E a parábola das 10 virgens, a qual nós já entramos, a qual tem 10 virgens, mas todas elas estão dormindo. Todas elas estão dormindo e brincando. Estão brincando com a fé. Estão brincando de ser religiosos. Estão brincando de servir a Deus. Estão distantes de Deus. Quebrante os seus corações para Deus. Rasgue os seus corações em lágrimas, em arrependimento, em choro, para que então os seus pecados possam ser perdoados, e assim você possa alcançar a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós estarmos vivos. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E é por isso que nós estamos de pé. Porque Deus não levou em conta, não levou em consideração o adultério que você cometeu ontem. Deus não levou em conta a nossa falha, minha falha, tua falha ontem. Mas antes derramou a misericórdia, dando para nós mais uma chance, mais uma oportunidade. O perigo de ser condenado é muito grande. Nós só temos uma escolha. Nós só temos uma chance só. Depois da morte segue ser juízo. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 diz o seguinte: aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. Nós só temos uma chance enquanto estamos em vida, e depois da morte há de vir o juízo de Deus. Não é a reencarnação, não é o purgatório, mas depois da morte vem o juízo de Deus. Quantas pessoas acreditam que Jesus é um espírito evoluído e que nós vamos reencarnar em outro corpo, em outra vida? Estão acreditando em mentira, doutrinas malignas de demônio, porque Jesus voltou no mesmo corpo, ressuscitou, não reencarnou. E essa geração está esperando reencarnar em outro corpo. Essa geração está aguardando o purgatório, crendo que ali serão purificados. Mas a purificação vem através de Jesus Cristo. A purificação já foi feita através do sangue de Jesus. A purificação vem através do sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 22, e versículo 14. Porque bem-aventurados aqueles que lavam as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelos portões. Então lavar-se no sangue do Cordeiro é a purificação.